Voltamos com o programa Hora do Povo nesta sexta-feira e o assunto hoje, olha, é quente, gente. O que o candidato a vereador ou a prefeito pode fazer e o que não pode fazer nessas eleições municipais que virão pela frente aí aqui ainda nesse ano de 2024. Doutor Marcelo Vrena hoje nos esclarecendo assuntos importantes, relevantes em relação às eleições e sobre o que pode, o que a lei permite e o que não permite. Doutor, nos bastidores falando a respeito, para você que gosta, de repente, né, nas eleições de usar a camiseta, né, do seu candidato a vereador, do seu candidato a prefeito, o doutor vai esclarecer se pode ou se poderá utilizar as camisetas, famosas camisetas, né, de várias cores e modelos dos candidatos, se pode ou não, doutor. Na verdade, camiseta é considerado brinde, então ele já foi extraído da nossa legislação, né? Já foi vedado há algum tempo, desde 2012, né? Você não pode mais distribuir qualquer tipo de brinde. Então, não pode chaveiro, não pode boné, não pode... E ele não pode já, na pré-campanha, ele não pode fazer isso daí. Né? Na pré-campanha ele não pode ter esse tipo de distribuição. Você sabe o que o candidato não pode fazer? E às vezes ele faz, e o pré-candidato também não pode, tá? Tanto o pré-candidato quanto o candidato não pode fazer. Ele não pode chegar assim para você e falar justamente assim: vem comigo, se eu ganhar você vai ter um cargo para trabalhar comigo. Ele não pode fazer isso. E o que mais tem a gente isso, sabe que isso tem muito. O que mais tem é a promessa. Os pré-candidatos que estão entrando nessa agora devem entender isso, né? Porque se você for representado, isso daí é compra de voto, né? Se eu falar, olha, se eu ganhar a eleição, você vai estar comigo lá, eu vou te dar o cargo de secretário, vou te dar o cargo de diretor, você vai ser assessor meu no gabinete. Só não fale para ninguém, né? Se ele fizer essa proposta, é compra de voto. E compra de voto, a gente sabe que é causa de inelegibilidade, e aí essa pessoa pode se complicar pelo período de 8 anos, se tornar inelegível. Então, assim, a gente sabe que é comum, a gente escuta muito isso, fulano não, e inclusive a pessoa inocentemente fala assim, olha, eu vou trabalhar com fulano porque ele falou que ele vai me dar um cargo lá de assessor, diretor, né? Ele prometeu. Por exemplo, o candidato, isso daí, e pré-candidato também não pode, então já vale para os dois, você já pode, a partir de agora, já pode ficar atento. Ele fala que ele vai fazer, no interior a gente escuta muito isso, né? Não, se eu ganhar eu vou fazer, não é nem antes, é depois, as tais promessas. Eu vou fazer o carreador aqui. O carreador é aquela entrada do sítio, né? Aquele caminho. Isso vale para tudo. Ele entra em contato com um grupo da comunidade, ele fala, se eu ganhar eu vou construir um posto de saúde ou um centro comunitário aqui na comunidade, vai atender todo mundo, eu quero trazer uma casa de serviço que vai ter barbeiro, vai ter aula de informática, vai ter esse tipo de coisa. Isso é compra de voto. Isso também é compra de voto. Porque as pessoas têm uma noção, o eleitor tem uma noção, o quê? Porque isso não é informado. A informação aqui é importante por causa disso. Ele tem a noção que a compra de voto é assim, ou eu dou ali um pacote de cimento, umas telhas, dou uma cesta básica, ou dou dinheiro. Não é só isso que é compra de voto. Ele chegar numa reunião, olha gente, eu sou pré-candidato, futuramente, né? Eu devo confirmar minha candidatura depois e tal, mas se eu venho a ser eleito, vocês podem ter certeza. Primeiro que ele já pediu voto, ele não pode pedir voto. Se ele falar eu venho a ser eleito, ele está pedindo voto. Né? Não tem interpretação disso. Já está claro. Segundo que, se ele chega e fala, eu vou construir aqui uma casa de assistência, um posto de saúde, tal, entendeu? Agora, ele pode falar, eu vou brigar pela saúde do bairro, eu vou fazer o possível para que melhore e tal. Então, a minha ideia é que a gente tenha uma visão daquilo que é a perspectiva de trabalho da pessoa, né? Por exemplo, você quer que uma pessoa que venha a ser
né, e represente o seu bairro, a sua cidade, que ele vá buscar melhorias para o seu bairro, para a sua cidade, para a sua rua, né? Agora, essa perspectiva, o pré-candidato já pode passar, assim como o candidato. Agora, ele não pode falar de política efetiva, ele não pode falar por quê? Porque ele não tem ainda, ele não assumiu ainda o orçamento, ele não tem a previsão ali de custeio de determinada obra, de determinado serviço. Então, é uma promessa realmente vazia. Ele vai chegar lá, por isso que às vezes a gente frustra, né? O eleitor se frustra muito, por quê? Porque às vezes o pré-candidato não conhece nada de orçamento, né? De gastos vinculados, e aí ele chega falando o quê? Ele vai fazer o céu na terra, né? Ele vai prometer asfalto onde nunca teve, ele vai prometer... Então, esse tipo de promessa é compra de voto, é captação ilícita de sufrágio, que é compra de voto. O bom português é isso, compra de voto. Não pode, e você vai poder, inclusive, gravar, porque se ele está numa reunião pública, você pode gravar. Agora, aquilo que você tiver uma testemunha, você também pode levar para o Ministério Público. O Ministério Público está aí para justamente coibir essas condutas vedadas. Por quê? Porque se ele faz essa promessa para você, ele vai fazer uma outra promessa para outra e assim vai, né? Então você tem que ver realmente esse lado para não se deixar levar, né? Por quê? Porque aí você já fica vinculado. Pô, ninguém nunca prometeu isso. E esse falou, olhando no meu olho, que ele vai fazer isso. Então, assim, é um tipo de argumento, tal, de proposta que ele não pode levar. Ele não pode prometer construir nada efetivamente, trazer um serviço público, entendeu? Pré-candidato, nem candidato, pode fazer agora as campanhas. Por mais que a pessoa todo ano faz lá uma campanha de Natal, né? E agora ele quer fazer na Páscoa, por quê? Porque vai dar aquela força para ele junto à comunidade, ele vai se fortalecer ali com aquele tipo de trabalho. Ele pode fazer? Não pode fazer. Então, o que o pré-candidato pode fazer é falar, é desenvolver ideia, é consultar a demanda, consultar a população. Olha, aqui para o bairro, o que você acha que é o foco que seria aqui de melhoria que a gente busca? Eu sou pré-candidato, pode se apresentar. Eu sou pré-candidato, pretendo confirmar a minha candidatura e eu quero ver quais são as demandas para que eu possa desenvolver a minha forma de trabalho. Então, durante a campanha, né, para trazer ideias em relação a essas demandas, atender essas demandas. Eu posso fazer uma consulta pública? Posso fazer cadernetinha, passar de casa em casa, né? Tal, visitar os bairros, fazer por conta. Olha, eu acho que aqui está deixando a desejar a administração atual, então ou a legislatura atual. Então eu vou trabalhar naquilo que eu vou verificar junto à comunidade. É sapato na rua, e eu posso divulgar essa colheita de dados junto às redes sociais, né? Que é um canal mais rápido, chegar a mais pessoas. Então eu posso fazer esses vídeos e ir divulgando, olha gente, eu estou vendo aqui tal, que essa é uma das demandas aqui. Eu, como pré-candidato, estou levantando esse tipo de demanda para poder focar o meu trabalho enquanto candidato nessas áreas. Perfeito. Então, tudo isso eu posso fazer, né? Passou para distribuição de brinde, campanha, aquelas campanhas fraternais, sociais, nesse ano, né? Pesquisa não registrada, pedir voto de forma explícita, prometer cargo, prédio público, serviço público. Nada disso pode, né, doutor? Nada disso pode, tá? E isso pode causar a inelegibilidade dessa pessoa já na pré-campanha. Tem que cuidar também com gasto, que agora sim nós temos o caso ali Moro, que está sendo muito observado, do ex-juiz Sérgio Moro, senador Sérgio Moro, onde está sendo observado também até a questão de gastos da pré-campanha. Então, se acaso houver um precedente,
vão seguir aí o entendimento desse caso do juiz Sérgio Moro. Doutor, 11 horas e 5 minutos, gostaria de conversar um pouco mais sobre esse assunto, podemos até estender para o próximo programa, doutor, porque há necessidade, tem muita informação sobre o direito, né, do candidato, o direito do pré-candidato, que pode, que não pode. Vamos combinar para o próximo programa, doutor? Já agradeço a sua vinda aqui, doutor. Vamos combinar, Adilson. Com certeza vai ser. E o Adilson ainda tinha comentado, né, só trazendo aqui um off, né, o Adilson tinha comentado, olha, eu acho que 9 pontos aqui para a gente abordar e tal. E eu ainda mandei mesmo, falei, Adilson, acho que nesse daqui já vai bastante coisa. Tá certo, doutor Marcelo Vrena, hoje falando sobre esse assunto muito legal, que é o que pode e não pode os candidatos fazer. Doutor, vou convidar o senhor para se levantar de pé e vir aqui para a gente fazer o sorteio antes do intervalo. Eu estou no meio? Né? Porque senão não vai dar tempo. Vamos aqui fazer o sorteio da sorveteria, 2 postos de sorvete da nossa patrocinadora, que é a sorveteria da Raquel. Pode pegar, doutor, por favor? Então, eu vou acompanhar aqui com os nossos telespectadores, você que mandou áudio, tá tudo aqui certinho. Vamos ver quem ganhou. São 2 potes, um só. Vamos abrir para ver o número, para conferir aqui no nosso computador. Número 20, está aqui, Cris. Vamos ver quem é o nome aqui com o número 20 que faturou um pote de sorvete. Está aqui, Gabriel do Conde Vila Verde. Gabriel do Conde Vila Verde faturou um pote de sorvete. Mais um, doutor, por favor. Mais um. Mais um e último. Sorvete oferecido ali pela sorveteria da Raquel, nossa patrocinadora, todas as sextas-feiras, número fechadinho, hein? Número 30, vamos ver quem faturou o segundo pote de sorvetes da sorveteria da Raquel. Número 30, tá aqui, ó. O Pedro ali do bairro das Nações, Pedro do bairro das Nações faturou o segundo pote de sorvetes da sorveteria da Raquel. Gente, aproveitando que o doutor está aqui, vamos para um breve intervalo comercial e rapidinho voltamos aqui no programa Hora do Povo.